E aí galera, tudo bem? Fábio falando aqui. Hoje eu quero trazer para vocês uma análise, um estudo de como que é a comparação da performance do Bitcoin com as nossas tradicionais bolsas de valores, tanto americana quanto brasileira, e inclusive o índice de fundos imobiliários brasileiros. Vamos entender qual que é, se existe uma correlação, se faz sentido estar diversificado. Vamos entender tudo isso olhando para o gráfico. Começando a nossa análise aqui, eu trouxe de novembro até agora, até dezembro, então o Bitcoin está tomando aqui uma surra de menos 19% em relação a Bovespa, que está dando aí nesse último mês um lucro de 1,25% o índice IBOV. Tá? E eu coloquei aqui em amarelo também o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, está acima do IBOV, e o SP500, que é a bolsa americana, 1,98 nesse período. Agora vamos fazer o que todo investidor precisa fazer, tirar o zoom do nosso gráfico. Vamos dando uma olhadinha aqui, agora a gente chegou, vamos parar aqui em 2021, novembro, mas basicamente um ano se passou. Quando a gente faz essa análise, a gente percebe que mudou totalmente a estrutura aqui do negócio. Bitcoin já tem 149% de aumento em relação ao índice Bovespa, que foi de 3,8 aqui nesse período. O índice, isso negativo, tá? 3,8 negativo. O índice de fundos imobiliários brasileiro, 3,20 e o SP500 29 positivo. Vamos continuar a nossa análise porque a vida não se resume a um ano. Então vamos dando uma olhadinha aqui, mais um ano. Então a gente chegou a 2020 e aí a gente já tem aqui uma estrutura muito diferente, né? Então a gente já está com 438% de crescimento do Bitcoin, a SP500, a bolsa americana, 54%, o IBOV e o índice de fundos imobiliários brasileiro está acumulando aqui uma perda de 2,3 e 2,6 relativamente. Então a gente tem esse cenário aqui, mas vamos continuar trazendo o zoom aqui para 2019. A performance do Bitcoin ela já está em 646%, a bolsa americana 61%, e agora a gente tem as nossas brasileiras aqui positivas também. IBOV 32 e o IFIX 27. Vamos continuar trazendo isso para trás. 2018, a gente já passa de 1000% do Bitcoin, bolsa americana 86%, bolsa brasileira 40% e fundos imobiliários 22%. Vamos trazer o máximo possível aqui do Bitcoin, que é o início aqui do estudo, agosto de 17. E aí a gente tem o acumulado de 941% do Bitcoin, 90% do S&P 500 e IBOV 47%, fundos imobiliários 30%. Isso aqui é interessante a gente analisar todo esse período aqui para trás, né, de setembro de 20 até 2017. Obviamente, né, o Bitcoin parece que performou melhor, mas não foi essa explosão de crescimento que teve aqui a partir desse momento, né? Isso daqui a gente realmente não sabe o quanto vai durar, se vai durar ou se na verdade isso é apenas uma pequena pernada para uma alta futura ainda, tá? Não dá para a gente, obviamente, entender aqui como que vai funcionar o mercado para o futuro. Qualquer tipo de previsão é uma mera expectativa, certo? O que a gente pode entender é que durante aqui a maior parte da vida do Bitcoin, ele performou melhor do que as bolsas, melhor do que os outros instrumentos. Então, eu acredito e eu utilizo na minha teoria de investimento a diversificação. Como eu tenho um pezinho em criptomoedas, a minha quantidade de criptomoedas ela é maior do que a recomendada normalmente, né? Tem gente que trabalha aí com 1% de exposição em cripto, 5%, 20%. Eu acredito que eu consigo chegar a 50% de exposição em cripto mais tranquilamente, porque é justamente onde eu estou a maior parte do dia, onde eu acabo fazendo a maior parte dos negócios.
Então, para mim, fica mais tranquilo essa exposição. Se você está começando agora e você está investindo tudo em criptomoeda, toma muito cuidado, porque literalmente é um mercado muito volátil, né? Quando a gente tira o zoom aqui e olha só o último mês, olha lá, o Bitcoin está perdendo 19% do que se você tivesse deixado lá no fundo de tijolo, lá no fundo imobiliário que ia te pagar mensalmente um aluguelzinho. E como que você se sentiria se 100% do seu capital estivesse em Bitcoin, você perdendo 20%, enquanto o seu amigo que não faz nada, comprou lá uma cota do fundo imobiliário, recebe o aluguel e ainda tem valorização do papel dele. Então, é algo que você precisa entender a quantidade de diversificação, de porcentagem que você quer ter na sua carteira. Você quer ter uma carteira mais arrojada, mais disponível ali para alta volatilidade, então deixa ali mais ou menos de 10 a 20% em criptomoeda, sendo que eu recomendo dividir essa porcentagem em criptomoedas em mais ou menos 2 ou 3 fatores, tá? Você pode dividir ela em 3, que eu acho que é o mais seguro. Então você põe 1/3 dela em Bitcoin e Ethereum, que são as duas principais e provavelmente as duas que têm mais chance de dar certo. Aí 1/3 dela você coloca em projetos extremamente consolidados e acreditados. Então a gente tem ali os top 10, os top 50, tem ótimos projetos com inúmeras possibilidades de crescimento. E um outro terço você vai arriscar mais ainda. Mas mesmo assim, esse outro terço que você vai arriscar, que são menores, são projetos menores, recomendo não colocar esse 1/3 inteiro em meme coin, shitcoin, coloca em projetos que têm sim um propósito, mas que ainda são menores, então tem um maior risco. E deixa uma pequena parte, que seja 10% desse 1/3, seja 1/3 desse 1/3, só em meme coin, shitcoin, coisas que você sabe que é um cassino, que você vai colocar lá e não sabe o que vai acontecer. Então, se você tiver uma exposição dessa, uma exposição boa de Bitcoin de 20%, de Bitcoin que eu falo de criptomoeda, de 20%, você ainda pode ter a sua bolsa americana, você pode ter os seus fundos imobiliários, você pode ter a sua casa de aluguel, você pode ter outros fundos, outros ativos na sua carteira de investimento como um todo, previdência privada, várias outras coisas que você pode ir compondo, que no final da história vai te trazer uma rentabilidade média muito interessante. Quando uma coisa cair, você vai ter outras coisas para suportar. E sempre fazendo o rebalanceamento de tudo isso. Se você tem lá 20% de criptomoeda e as criptos cresceram muito em relação ao restante da sua carteira, o justo e até contraintuitivo é que você venda parte dessas criptos para rebalancear a sua carteira, para que ela volte a ter só 20% de criptomoedas. Você vai pensar assim, mas poxa, Fábio, eu vou vender justo as coisas que estão me dando dinheiro? Sim, você precisa vender justamente as coisas que estão te dando dinheiro e comprar as coisas boas que estão baratas, porque daqui a pouco as coisas boas baratas vão estar caras e aí você vende elas e compra as outras coisas que estão baratas. O rebalanceamento ele funciona justamente assim. Ele muitas vezes vai contra a sua intuição. Então, nesse momento de crise que a gente teve agora na pandemia, aconteceu, por exemplo, da bolsa cair e o dólar subir. Se você tem bolsa brasileira e dólar na sua carteira, você viu justamente o dólar subir muito e a bolsa cair. O que você faria intuitivamente para proteger o seu capital? Vende antes que acaba a bolsa, vende tudo e compra dólar porque ele está valorizando. Só que é justamente isso que vai fazer você perder dinheiro. Você tem que ir contra essa intuição natural e pensar com um segundo nível de pensamento, que é justamente manter o seu plano de rebalanceamento. Então, se você queria ter 30% de dólar e o restante de carteira, e isso foi desbalanceado por causa da crise, então vende o dólar e compra barato bolsa de novo. Daqui a pouco a bolsa volta em algum momento e você vai ter um ótimo ganho com isso. Então, Bitcoin, criptomoeda, SP, IFIX, tudo isso faz parte de uma bolsa que você tem que ter com vários tipos de ativo. Não coloque tudo em criptomoeda, não coloque tudo em meme coin, não coloque tudo em dólar, não coloque tudo em nada.
Coloque um pouco em cada coisa. E, se possível, antes de você começar a fazer a sua alocação, trace um plano, mesmo que simples, mesmo que em 4 partes. Fala, eu preciso ter uma exposição aqui na Bolsa Brasileira, porque são as empresas que estão, obviamente, trabalhando e, de alguma forma, elas também conseguem me prevenir um pouco da inflação, porque as empresas que estão na Bolsa, elas são as melhores empresas do Brasil, então elas conseguem repassar o custo da inflação, certo? Então eu vou ter uma parte em Bolsa Brasileira, eu vou ter uma parte em Real Estate, que é justamente imóveis, você pode ter fundos imobiliários, você pode comprar os imóveis, e aí você tem diversas opções também, porque afinal de contas, né, a terra é única e ela nunca vai poder ser construída novamente, então não vai existir mais um puxadinho do Brasil, não vai existir mais uma praia ali de Santos, muito embora, né, Dubai tenha feito isso, mas é mais improvável que aconteça a criação de novas terras, então ter terra também é importante. Uma outra parte é você diversificar o país, porque a gente, apesar de termos um país muito rico, estamos num país com dificuldades enormes em relação à corrupção e a como os gestores políticos tomam conta do dinheiro. Então, você tirar parte do seu dinheiro e colocar em outros países faz muito sentido. E não é somente Estados Unidos, tá? Você pode diversificar e comprar um pouquinho de outros lugares também. A gente tem opções inclusive de fundos que trabalham com mercados da Ásia, outros mercados, para você também diversificar, não ficar também somente Estados Unidos. Obviamente é mais difícil que algo ocorra lá em relação aos outros países, mas se acontecer, você também tem essa diversificação. E uma última parte, você pode colocar, por exemplo, em criptoativos, que na minha concepção é uma indústria que somente vai crescer e vai atrair cada vez mais outras empresas para dentro dela. A digitalização, a tokenização é, para mim, um caminho sem volta. Então, você estar exposto também a esse tipo de operação faz muito sentido numa carteira. E lembrando sempre, os investimentos, a princípio, eles são para proteger o seu capital. Você precisa ter em mente que ficar rico da noite para o dia ele só acontece se você ganhar na Mega Sena. É extremamente improvável que você fique rico da noite para o dia investindo em qualquer tipo de ativo, certo? E principalmente se você investir em ativos de altíssimo risco, especulação, como meme coin ou shitcoin. Então, tenha em mente que, primeiro, o investimento ele serve para você proteger o seu capital de inflação, de perda de valor ao longo do tempo. E em segundo plano, ele vai trabalhar na multiplicação desse dinheiro ao longo do tempo. Se você pegar a fórmula dos juros compostos, ela justamente tem o tempo como um fator de exponencialização. Então não queira você transformar 100 em 1 milhão do dia para a noite, porque a fórmula dos juros compostos não prevê isso. Ela prevê que o tempo vai exponencializar o seu capital, então você precisa começar o quanto antes, o mais cedo possível, e também deixar o tempo trabalhar ao seu favor, certo? O que vai te deixar rico então? O trabalho, a sua produção, o seu conteúdo, o que você consegue fazer de melhor para a sociedade vai te deixar rico. Então foque no seu trabalho. Se você não é uma pessoa que queira se envolver com o mercado financeiro, porém está ciente que precisa sim manter o seu capital seguro e depois exponencializar esse ganho, você tem ótimas opções aí com casas de análises, com fundos que você pode aportar o seu dinheiro e gestores profissionais vão cuidar disso, certo? E se você quer também aprender e fazer isso na prática e tomar conta você do seu dinheiro, você vai gastar mais tempo, porém você vai ser recompensado com ganhos. Tudo que você investe, uma hora ou outra você colhe os frutos. Então fique ligado, se inscreva no canal, nós estamos começando a jornada de 2022, vai ser interessantíssima, eu pretendo não falar somente de criptomoedas, a gente vai começar a investir e aportar e abordar outros assuntos do mundo de investimento, porque não é possível crescer com uma cesta só, a gente precisa diversificar e eu vou contar e vou mostrar isso para vocês na tela.
Então fica comigo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like e agradeço. Fui!